Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os principais erros do treinamento de bíceps. O que você tem que levar em consideração na hora de elaborar o seu treinamento, como fazer a progressão, quais são os principais erros para você corrigir e ter melhores resultados. A primeira coisa que você tem que entender é que a musculatura do bíceps ela é simples. As musculaturas que fazem a flexão de cotovelo, é o bíceps braquial, que ele é composto por duas cabeças, a cabeça longa e a cabeça curta. E além disso você tem o brachioradialis, que é essa musculatura aqui, que vem até o antebraço, e o brachialis, que é essa que passa do lado do bíceps. E é importante entender que em todos os movimentos de flexão de cotovelo, essas musculaturas vão ser estimuladas de alguma forma. O que vai influenciar no estímulo dessas musculaturas principalmente é o seguinte: os exercícios com a palma da mão voltada para cima vão ter uma maior ativação do bíceps braquial, e os movimentos com a palma da mão para baixo vão estimular mais o brachialis e o brachioradialis. Enquanto o exercício com a pegada neutra, a rosca martelo, vai ficar ali mais ou menos no meio do caminho entre esses dois exercícios. Quando a gente fala de equipamentos, nós temos que lembrar então que nós podemos realizar movimentos, por exemplo, com barras diferentes, com acessórios diferentes, com halteres, com equipamentos, e o que isso vai alterar. Essa pesquisa aqui mostrou que os exercícios realizados com halteres tendem a ativar mais a musculatura do bíceps, principalmente porque eles permitem uma maior amplitude de movimento, e isso vai afetar na ativação. A outra coisa que nós temos que entender é que quando nós realizamos um exercício com halteres, a resistência dele vem por meio da força da gravidade. Então, o maior pico de resistência vai ser quando você está com o braço a 90 graus. Agora, quando você usa um equipamento, a tensão na musculatura ela é constante durante toda a amplitude do movimento. Então, qual que é o ideal? O ideal é você combinar as duas características, realizar movimentos tanto com halteres quanto com equipamentos, para você conseguir dar estímulos diferentes para a sua musculatura se adaptar. Se você não tiver acesso a um ou a outro, não tem problema, você consegue sim estimular a musculatura para ela hipertrofiar sem problema nenhum. Mas os principais erros que as pessoas têm é quanto ao número de exercícios, as combinações e a progressão do treinamento. Então vamos lá. Todo mundo já sabe que movimentos de puxar e de remar estimulam a musculatura do bíceps, Nós já abordamos isso diversas vezes nos vídeos de costas e tudo mais. E o que as pessoas às vezes não sabem é que movimentos como o crucifixo, por exemplo, tem uma grande ativação da musculatura do bíceps. Então é importante levar tudo isso em consideração quando você for pensar na organização semanal do seu treinamento. Outra coisa importante é se você treina, por exemplo, a musculatura do bíceps com as costas, que é o mais comum, é que o tipo de pegada nos exercícios de costas vai influenciar na sua seleção de exercícios para o bíceps. Como assim, Ricardo? É o seguinte, vamos supor que você realize 2 exercícios só para costas, para ficar mais fácil o exemplo. Uma remada com a pegada neutra e uma puxada com a pegada neutra. Não faz sentido você querer colocar roscas martelos no seu treinamento, porque você já realizou muitos exercícios que vão estar estimulando essas musculaturas do braço por conta dessa posição. Então, se você faz só exercícios de puxar com a pegada neutra, você teria que estar adicionando exercícios para o bíceps com a pegada supinada ou com a pegada invertida. E isso se aplica a outras seleções de exercícios. Se você faz muitos exercícios com a pegada pronada, você deveria evitar roscas inversas. E se você faz muitos exercícios com a pegada supinada, eventualmente vale a pena colocar movimentos com a pegada neutra ou com a pegada invertida. É importante então pensar nessas características de quais são as pegadas que você está realizando no movimento de costas para você selecionar os exercícios de bíceps se você treinar os dois na mesma sessão. Uma outra coisa é que é muito comum utilizar straps nos treinamentos de costas e de perna, Esse utensílio aqui é onde você se amarra a barra para fazer os exercícios. Ele permite que você levante uma maior carga nos movimentos. Por quê? Porque ele vai diminuir, o tanto de força que você tem que fazer no antebraço e no braço para realizar o movimento. Portanto, se você usa esse tipo de acessório, você tem menos ativação dessas musculaturas durante os movimentos multiarticulares. Então, no caso, você poderia eventualmente estar adicionando mais um exercício isolado para a musculatura do bíceps. Então, o número de exercícios, se você treina, por exemplo, bíceps junto com costas, que é o mais comum, você tem que pensar nas pegadas que você utiliza nos movimentos de costas e se você está ou não utilizando acessórios. Normalmente, você só precisa de 1 ou 2 exercícios para o bíceps.
onde eu recomendo que você use posição das mãos diferentes, então um movimento com a pegada supinada, um com a neutra, ou um invertido e um direto. E isso independe dos equipamentos, mas se você puder combinar de repente um exercício com peso livre e um exercício com equipamento, é melhor. Eu falei dos exercícios de costas, mas a gente tem que lembrar que tem exercícios de costas que não estimulam a musculatura do bíceps, como por exemplo o pull down. Então, se o seu treinamento consiste de muitos exercícios que não ativam o bíceps, como pull down e crucifixo inverso, por exemplo, vale a pena você colocar mais exercícios para o bíceps. Vale lembrar que até para roubar na execução tem técnica, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que muitas pessoas imaginam que é ir colocando cada vez mais carga, né? E chega um ponto que é difícil você conseguir realizar o exercício com a postura ideal. Então, por exemplo, se você pesa 90 kg, usar mais de 90 kg para fazer uma rosca direta começa a ficar difícil porque seu corpo tende a ir para frente. Então as pessoas têm uma tendência a querer compensar ou com movimentos do corpo para tentar realizar com mais carga ou inclinar o corpo para trás. Você tem que lembrar que quando você faz esse tipo de roubada, o que você está fazendo é distribuindo o estímulo. Então, em vez do estímulo estar indo todo para o seu bíceps, você está distribuindo exercício e estímulo para a musculatura lombar e para os membros inferiores. Então, até nisso, você tem que ter uma espécie de técnica para evitar lesões. Eu normalmente não recomendo que as pessoas utilizem repetições roubadas. O que você pode fazer, então, para aumentar o estímulo, sendo que você já não consegue mais aumentar a carga? Você pode estar utilizando técnicas de intensidade ou ainda combinações de exercício. Então, por exemplo, você pode estar realizando uma rosca direta com halteres até a fadiga e em seguida, com o mesmo peso, continuar fazendo uma rosca martelo. Você usou uma espécie de drop set mecânico, né? Porque aqui você já fadigou totalmente a musculatura do bíceps braquial, mas você ainda consegue realizar usando o braquial e o braquioradial. Então, essa é uma boa combinação. Outras combinações: você realizar um exercício onde você tem a tensão constante e outro onde você não tem a tensão constante, ou um exercício onde você fique com a musculatura do bíceps praticamente encurtada durante todo o exercício, né? Porque você não consegue alongar perfeitamente nesse exercício, com um exercício onde você tem um alongamento grande na musculatura do bíceps. Ou o inverso, começar um exercício onde você tenha uma hora alongamento para um exercício onde você tem uma hora encurtamento da musculatura do bíceps. Uma coisa que é importante, que eu já falei antes, é a questão da organização semanal do treinamento. Então, normalmente a gente fala para treinar as musculaturas sinérgicas juntos, né? Então, tipo, treinar costas com bíceps, que seria uma boa divisão, mas nada impede de você treinar, por exemplo, peito com bíceps, se o seu treinamento de peito tem muitos exercícios isolados, como crucifixo reto e crossover. E treinar tríceps com costa, porque os movimentos de costas também ativam a musculatura do tríceps. O que eu não recomendo é esse tipo de divisão, onde você treina, por exemplo, peito com ombro, costas e no dia seguinte bíceps e tríceps. Por quê? Porque você acabou de estimular aqui, ó, a musculatura do tríceps também de maneira indireta. Aqui você acaba estimulando a musculatura do tríceps de maneira indiretamente também no treino de costas e bíceps. E aí você chega aqui e você treina bíceps e tríceps. Então, eventualmente, você treinou 3 dias seguidos tríceps e pode ter treinado até bíceps 3 dias seguidos se você fez algum crucifixo aqui. Conclusão: não são necessários muitos exercícios para a musculatura do bíceps. Não são necessários muitos exercícios para a musculatura do bíceps, porque não é uma musculatura muito complexa. 1 ou 2 exercícios são suficientes. Eu recomendo normalmente trocar a posição da mão se você for realizar mais de 2 exercícios, né? Então, um direto e um martelo, um inverso, um direto. Cuidado com a progressão de carga, porque chega num ponto onde não é mais viável continuar aumentando a carga. Para isso você pode optar por combinar exercícios ou utilizar técnicas de intensidade, como nós já falamos anteriormente em outros vídeos. É isso aí, pessoal. Curtiu, não curtiu? Ficou com dúvida? Deixa aqui embaixo seu comentário, dá seu like se você gostou e dá seu dislike se você não gostou. Lembre-se de se inscrever no canal e continuar acompanhando os vídeos. Mais uma vez, muito obrigado, abraços e bons treinos.